Então, semana passada, né, nós começamos os atuais serviços de saúde mental, começamos a falar sobre CAPS, né, vimos que nós temos 5 tipos de CAPS, o CAPS tipo 1, 2 e 3, que são para pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes, e que são adultos, né, nós vimos que nós temos o CAPS I, que é infanto-juvenil, e nós temos o CAPS AD, que é de álcool e drogas, tá? Vimos algumas características particulares, né, de cada CAPS, tá? E daí nós vamos entrar hoje nos demais serviços, tá? O primeiro serviço que nós vamos ver hoje é o programa de volta para casa. Esse programa, pessoal, o Ministério da Saúde, ele criou no intuito de que os pacientes que estão internados nos hospitais psiquiátricos há algum tempo, né? Tanto que os anos são, são mais de 2 anos de internação, certo? São os pacientes que vão vir a aderir a esse programa, tá? Então, o que é que acontece? Nós sabemos que os hospitais psiquiátricos estão fechando, né? As verbas dos hospitais psiquiátricos são para ampliação e criação de novas instituições abertas. E daí, o hospital, ele sabe, né, que vai ser descredenciado. Então, ele tenta inserir alguns pacientes dentro desse programa. O público-alvo são os pacientes que já estão há mais de 2 anos internados no hospital psiquiátrico. 2 anos ou mais, tá? Aí, o que é que acontece aí? Para que o paciente, ele adentre nesse programa, o município tem que ter um CAPS. O município, né, que ele vai residir, tem que ter um CAPS para prestar esse acompanhamento. Então, o paciente vai sair do hospital psiquiátrico, vai voltar para a sua residência, para a casa dos seus familiares, tá? E vai ter o acompanhamento do CAPS, certo? Então, para isso, ele recebe um auxílio, tá? No valor de R$ 240. Aí vocês podem pensar, isso tudo, né? Alguns municípios já aumentou aí o valor para 320, tá? Mas veja que é tipo mais um estímulo, né? Apesar de ser pouco, mas é mais um estímulo para que esse paciente seja aceito pela sua família, certo? Apesar de que, né, o cartão é no nome do paciente, tá? Teoricamente, é para o paciente esse dinheiro para comprar alguma medicação, algo que ele precise, certo? E daí, esse paciente, ele vai ser acompanhado pelo CAPS, e a cada ano, o CAPS vai mandar um relatório para o Ministério da Saúde, dizendo que esse paciente está sendo acompanhado pelo CAPS e precisa permanecer no programa, tá? Aí o Ministério da Saúde renova mais um ano de programa para esse paciente, ok? Digamos que o paciente entrou no programa, só que ele, né, foi o primeiro mês, o segundo mês para o CAPS e agora não está mais indo. Então, ao completar um ano, tá? O CAPS vai mandar o relatório para o Ministério da Saúde e dizer que o paciente X não está frequentando o CAPS. Então, o que é que acontece? O Ministério da Saúde automaticamente vai retirar esse paciente do programa e ele não vai mais receber esse auxílio, tá? Reabilitação, como o Ministério da Saúde chama. Tudo bem? Então, vamos acompanhar aí os slides. A qualquer momento, vocês podem abrir o microfone ou tirar suas dúvidas aí pelo chat. Nem li, não foi? Então, o programa de volta para casa,
para casa é um dos instrumentos mais efetivos para a reintegração social das pessoas com longa história de hospitalização. Trata-se de uma das estratégias mais potencializadoras da emancipação de pessoas com transtorno mental e dos processos de desinstitucionalização e redução de leitos nos estados e municípios, tá? Então, é aquilo, né? Então, já sabe que vai fechar, já recebeu o PNAD. O PNAD já classificou, né, como baixa qualidade, visando a descredenciá-lo, então esses, né, pacientes já vão adentrar aí no programa, tá? O objetivo do programa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social das pessoas com longa história de internação psiquiátrica, tá? O público-alvo são pacientes que estão em internação psiquiátrica por 2 ou mais anos, tá? Mas, logicamente, né, que isso vai depender da equipe lá do hospital e se ele vê a necessidade de alguém, né, de algum paciente com menos do que 2 anos, logicamente que eles vão tentar inseri-lo aí no programa, tá? Eles recebem um pagamento mensal de um auxílio reabilitação no valor de R$ 240, aos seus beneficiários, através de convênio entre Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal. Então, esse financiamento é de fundo a fundo, tá? Sai do Ministério da Saúde e entra na Caixa Econômica Federal. Boa noite, Analine. E daí, pessoal, o município de residência do beneficiário deve, para habilitar-se ao programa, ter assegurada uma estratégia de acompanhamento dos beneficiários e uma rede de atenção à saúde mental capaz de dar uma resposta efetiva às demandas de saúde mental. A cada ano, o benefício pode ser renovado caso o beneficiário e a equipe de saúde que o acompanha entendam ser esta uma estratégia ainda necessária para o processo de reabilitação, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, certo? Para o paciente entrar no programa, ele tem que ser atendido pelo CAPS, tem que ser acompanhado pelo CAPS, tá? Então, é o próprio CAPS que vai mandar esse relatório anual para o Ministério da Saúde, dizendo se o paciente continua apto a permanecer no programa, porque está participando, porque está sendo acompanhado pelo CAPS, tá? Ou, né, se ele não está apto, porque ele realmente abandonou o tratamento e o acompanhamento aí, ok? E, pessoal, para tudo isso, né, nós temos alguns desafios. E o principal desafio do programa de volta para casa é a questão de documentação, tá? Muitos pacientes que estão há muito tempo internados no hospital psiquiátrico, alguns deles não têm nem nenhum documento. Aí vocês podem me perguntar, e como é que eles entraram lá? Certo? Alguns faz tanto tempo que estão lá, tá? E nessa questão de ir e vir, eles perderam a documentação, ou eles só têm uma cópia, tá? E daí o assistente social vai tentar tirar um novo documento para que se abra essa conta na Caixa Econômica para esse paciente, né? Porque nós, né, que sabemos, né, lidar com o banco, nós sabemos que para abrir qualquer conta a gente precisa dos documentos pessoais, tá? E a mesma coisa aí para o paciente abrir essa conta na Caixa, certo? E como tem que ser no nome dele, né, fundo a fundo do Ministério da Saúde, tem que ser no nome do paciente, tá, certo? Toda a conta, né, o cartão, todas essas documentações, ok? Mas isso nós deixamos, né, a cargo do assistente social para que ele tente sanar aí essa problemática, certo? Tudo bem, pessoal, com relação ao programa de volta para casa, tá? Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais, tem os cadernos do Ministério, tá?
quando vocês estiverem lendo, alguma dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato aí no P. Bom? Boa noite, Kilvia, boa noite, Jaciane. E daí, pessoal, nós vamos entrar em outro serviço, que é o serviço de residência terapêutica. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles, antes da gente acompanhar os slides aí. Então, imagine a residência terapêutica como a nossa casa, tá? Todas as dificuldades, todas as tarefas da nossa casa são realizadas lá na residência terapêutica. E daí, tem que se ter um cuidador para que ele organize a sistemática da casa, né? Porque lá nós vamos ter moradores com transtornos mentais. O público-alvo da residência terapêutica são pacientes com transtornos mentais que não tenham familiares na cidade da residência, certo? Só que, como eu já falei para vocês, né, existem casos e casos, e nós temos casos de pacientes que estão na residência terapêutica, que vivem na residência terapêutica, mesmo tendo família no município, porque a família, né, já em questões judiciais, diz que não tem condições de cuidar desse parente. Então, ele está morando na residência terapêutica. Aí existe um cuidador lá, que vai organizar a questão do morar, tá? A questão dos medicamentos, a questão das tarefas, né? Vai ter o cuidado desses pacientes que saem da residência, porque eles têm direito de ir e vir, tanto que eles vão para o CAPS sozinhos, tá? Voltam sozinhos, sentam numa praça, tá? E o cuidador, ele vai ter essa noção do ir e vir. É por isso que as residências terapêuticas são em centros urbanos, tá certo? Para que haja esse controle aí de onde ele vai, tá? Então, assim, é uma política da residência terapêutica essa questão da liberdade, do ir e vir do paciente, tá? Geralmente, esses cuidadores, né, é um técnico de enfermagem, né, ou um auxiliar de enfermagem, por causa dessas questões de medicação, e que ficam fazendo aí rodízios, né, de acordo com os plantões aí, tá? Quem é que cuida da residência terapêutica? Como nós vimos no CAPS, o CAPS é a porta de entrada, é quem organiza a rede de saúde mental. Então, quem é responsável pela residência terapêutica é o CAPS, tá? Então, o CAPS que vai organizar essa questão dos plantões dos cuidadores, o CAPS vai prestar assistência aos pacientes que não conseguem deambular, tá? Então, o psiquiatra vai lá, o assistente social, a enfermagem, tá certo? Prestar essa assistência. Os pacientes da residência vão fazer terapia e acompanhamento no CAPS, então, tem que existir essa interligação, residência terapêutica e CAPS, porque é o CAPS que organiza a residência terapêutica, ok? Outra coisa, pessoal, com relação à residência, muitas vezes essa questão de organização das tarefas, ela vai depender do município, né? Tem município que todas as tarefas são feitas na residência, como, por exemplo, a questão de limpeza, a questão da alimentação, né, almoço, janta, lanches, todos são feitos lá pelos pacientes, logicamente, sempre com orientação e supervisão do cuidador, tá? Daí o cuidador realmente ter essa sensibilidade, né, de até onde o paciente pode estar realizando determinadas atividades. Em alguns municípios, né, esse serviço de limpeza e alimentação são terceirizados, tá? Então, a alimentação dos pacientes vem de outra instituição, de outro local, existe alguém que faça essa limpeza de fora, né? Isso vai depender dos recursos do município, ok? Existe, pessoal, hoje, 2 tipos de residências terapêuticas. A residência tipo 1, que é o que a gente vai falar, vai estar aqui nos slides, porque, a princípio, né, só existia um,
certo? E como os slides são feitos em cima do manual, tá? Então, a residência terapêutica tipo 1, ela atende até 8 pacientes, certo? A residência terapêutica tipo 2, ela atende 10 ou mais pacientes, certo? 10 ou mais pacientes residem lá, tá? Então, a residência terapêutica tipo 1, 8 pacientes residem lá, até 8 pacientes. A residência terapêutica tipo 2, até 10 pacientes residem lá, ok? Então, vamos acompanhar aí os slides para que a gente possa, né, falar mais coisas. Os serviços de residência terapêutica são casas, aqui em Icó tem... Jéssica, hoje eu não sei, mas há um ano mais ou menos eu orientei uma aluna que ela fez um trabalho lá na residência, tá? E tinha 11 pacientes lá, tá certo? Ok? Inclusive, tinha 2 pacientes acamados, certo? E tinha um paciente que ele não sabia o seu próprio nome, tá? Então, quando ele chegou na casa, ele já chegou sem documentação, tá? Ele não sabia o seu próprio nome, e daí, né, deram um nome a esse paciente, ok? Então, vamos lá. Os serviços de residência terapêuticos, os serviços residenciais terapêuticos ou residências terapêuticas, são casas localizadas no espaço urbano, constituída para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, egressos de hospitais psiquiátricos ou não, tá? Então, os pacientes da residência, eles podem ser pacientes que vieram dos hospitais psiquiátricos, tá? Ou pacientes que nunca foram para hospitais psiquiátricos, ok? Embora as residências terapêuticas se configurem como equipamentos da saúde, estas casas, implantadas na cidade, devem ser capazes, em primeiro lugar, de garantir o direito à moradia das pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador em seu processo, às vezes difícil, de reintegração na comunidade. Tá? Então, como eu falei para vocês, esses pacientes, né, eles têm sempre o olhar do cuidador para essa questão do ir e vir, certo? Os direitos de morar e de circular nos espaços da cidade e da comunidade são, de fato, os mais fundamentais direitos que se reconstituem com a implantação nos municípios de serviços residenciais terapêuticos, sendo residências casa que deve ser considerada como única, devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmicas de seus moradores, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? A organização de tarefas, do coabitar, tá? Tem que ser feita pelo cuidador, né? Porque imagine nós, né? Nós, na nossa casa, a gente sabe que às vezes, né, tem um conflito aí entre irmãos, né, entre pais, né, pai e filho, tá? Aí imagine numa residência terapêutica, né, onde nós temos 8, 10 ou até mais, né, como Jéssica falou aí, tá? Pacientes com transtornos mentais, certo? Então, realmente tem que ter alguém que organize esse coabitar, ok? Uma residência deve acolher no máximo 8 moradores, que é a tipo 1, né? Hoje nós já temos a tipo 2, que é até 10, segundo o Ministério da Saúde. Um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do coabitar e do circular na cidade em busca da autonomia do usuário. Cada residência deve estar referenciada a um CAPS, e operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do território,
tá? Então, assim, de preferência, certo? Que a residência terapêutica também seja próxima ao CAPS, né? Porque a gente sabe que todos os dias os pacientes irão para lá, né, fazer terapia, fazer oficinas, consultas, certo? Então, para o cuidador, tá? Essa questão de saber que eles estão lá fica mais, digamos assim, o fato de ser mais próximo fica mais seguro, né, para o paciente, certo? Tudo bem, pessoal, com relação à residência terapêutica? Alguma dúvida? Tá? Se não tem dúvida, nós vamos seguindo aí. Tá rápido demais, mas tá dando para entender? Tudo ok, ótimo, tranquilo, ainda bem. Então, bora lá. Agora nós vamos falar em outro serviço, que é o serviço de matriciamento, ou equipe de apoio matricial. Lembram quando eu falei que alguns profissionais da estratégia não queriam atender os pacientes do CAPS? Porque paciente do CAPS é para ir para o CAPS? Aí o que é que acontece? O Ministério da Saúde, ao ver isso, essa situação, ele tentou fazer com que o CAPS abraçasse a estratégia. E daí criou, né, o programa de matriciamento ou equipe de apoio matricial. Como é que acontece? Digamos que no município tenha 10 estratégias de saúde da família. Aí o CAPS, né, a equipe do CAPS, vai em todas as 10 e mostra que a estratégia ela pode sim atender os pacientes que estão em estado de manutenção e estabilidade, né? Ou seja, os pacientes que o médico ou psiquiatra do CAPS disse que ele só retornasse daqui a 3 meses, tá? Mas que ele precisava fazer uso da medicação, tá? E para que ele não vá todo mês lá no CAPS só pegar a medicação, a estratégia pode atender, certo? A estratégia pode dar um apoio e fazer uma vistoria no cárcere privado, logicamente humanizado, como nós já falamos aí no primeiro dia de aula, tá? Pode prestar uma orientação a uma família com paciente com transtorno mental, ou seja, pode dar aquele apoio, como o próprio programa diz, tá certo? Aí o que é que acontece? Nós como rede de saúde mental, né, como CAPS, que é quem organiza tudo, visitamos as 10 estratégias, tá? Já é realidade que algumas irão aderir ao matriciamento, irão trabalhar, irão ser nossos parceiros realmente, né? Irão fechar os laços aí, e outros, infelizmente, não vão, né, entrar no matriciamento. Vão, né, ficar com o mesmo pensar, que paciente do CAPS é paciente do CAPS. Aí o que é que acontece? Digamos que das 10, 5 aderiram e 5 não aderiram ao matriciamento, tá? Aí nós vamos trabalhar, né, com a parceria dos 5 que aderiram e vamos deixar os outros 5 para lá? Não. Quando passar um tempo, nós iremos lá novamente, né, e fazer esse processo de matriciamento, né? É um trabalho de formiguinha, mas que a gente acaba colhendo bons frutos, certo? Aí o que é que acontece? Oi. Clélia, no caso desse matriciamento, a unidade ela tem que aceitar ou já vem como uma norma do Ministério? Não, Jéssica, ela tem que aceitar, tá certo? O Ministério, há um certo tempo atrás, alguns aninhos, ele tentou obrigar que a estratégia atendesse os pacientes com transtorno mental. Como foi que ele obrigou, né? A gente sabe que as estratégias, elas têm um quantitativo, né, que eles têm que atender por mês, não é? Aí o que é que acontece? Dentro desse quantitativo, eles tinham que atender tantos por cento de pacientes com transtorno mental. E isso está lá nos relatórios, né? Só que o Ministério também não empolgou tanto, não fez, né, tanto alvoroço com tudo isso, e daí isso foi esfriando, esfriando, e
não deu em nada, tá certo? Então, nesse período aí, ele tentou obrigar, tá? Mas que a estratégia tivesse alguns por cento, por exemplo, 2% de pacientes dentro da sua produção que fossem pacientes com transtorno mental. No caso do matriciamento, não é obrigatório, tá? É por isso que o CAPS, como eu falei, ele tem que fazer nessa conquista aí da estratégia, e daí essa estratégia, se ela quiser vir aderir ou não, é a opção dela, tá certo? Mas, assim, para o paciente, né, para a rede, isso é muito frutífero, tá? Aí, o que é que acontece, certo, pessoal? Então, nós iremos estar sempre dando apoio, nós, enquanto CAPS, estaremos dando sempre o apoio à estratégia, sempre que ela precisar, algum profissional vai lá, tá? Sempre que ela não conseguir estar trabalhando com determinado paciente, ela manda para o CAPS. Pacientes com transtornos graves, severos e persistentes não é público de estratégia, realmente é público de CAPS, tá? Os pacientes que são de estratégia são os pacientes que estão mais a menos, manutenção, estabilidade, que já podem inserir na sociedade, tá? Que são mais calmos. Exatamente. Exatamente, Jéssica. Certo? Muitas vezes eles negam realmente até a própria medicação, né? A dar uma receita a esse paciente, já dizendo que esse paciente é do CAPS, né? Então, geralmente, é em cima disso aí que nós, enquanto CAPS, vamos tentar conquistar essa estratégia para que eles venham aderir ao matriciamento e não ocorra esses casos aí, tá? Do médico se negar até a dar uma receita, tá certo? Aí, pessoal, para isso, tá? Tudo o que tem aqui nós já falamos, né? A questão de capacitar, né, em detecção os transtornos medicamentosos psicossociais, nós iremos estar dando esse suporte à estratégia, tá? O CAPS que vai filtrar esses pacientes que vão ficar na estratégia e que vão permanecer no acompanhamento do CAPS, tá? Ocorre um manejo dos casos graves, que realmente tem que ser a nível de CAPS, certo? E também ocorre lá na própria estratégia um desenvolvimento de atividades psicoeducativas, pode-se fazer grupos com esses pacientes e a própria estratégia trabalhar com eles, certo? Mas para as estratégias que aderem ao matriciamento, nós trabalhamos em cima de 3 técnicas, tá? Que são interconsulta, consulta conjunta e a visita domiciliar. Vamos entender essas 3 técnicas. O que é que elas têm em comum? Elas acontecem no local da estratégia saúde da família, tá? Elas acontecem lá no território, na comunidade da estratégia. Aí vamos ver as diferenças, né? Interconsulta, a gente sabe que inter é dentro, né? Então, a consulta, ela vai ocorrer dentro da estratégia, com os profissionais da estratégia apenas, certo? Então, médico, enfermeiro, o dentista da estratégia vão cuidar desse paciente, tá? Com transtorno mental. Que não seja nem grave, nem severo, nem persistente, né? Esteja em manutenção. Consulta conjunta, o nome conjunta quer dizer o quê? Que os profissionais da estratégia, juntamente com os profissionais do CAPS, irão atender esse paciente dentro da estratégia, tá? Então, digamos que eles montaram um grupo de pacientes, né? Lá, o pessoal da estratégia montou um grupo de pacientes com transtorno mental, tá? E daí eles querem que a psicóloga ou a enfermagem vá lá, dê um apoio, fale, né, para estimular isso aí dos pacientes, dos familiares e tal. Então, nós vamos, em conjunto com a estratégia,
ofertar esse serviço, essa atividade, né? Ou então eles têm um paciente que está resistente, mas que eles veem que tem condições de dar seguimento ao tratamento desse paciente. Então, nós vamos lá e consultamos juntos, tá? Então, conjuntas são os profissionais da estratégia e do CAPS lá na estratégia. Interconsulta são só os profissionais da estratégia lá na estratégia, tá? E a visita domiciliar, pessoal, é a visita que nós conhecemos, certo? Só que essa visita domiciliar também é realizada no território da estratégia, e nós vamos fazer algumas visitas a alguns pacientes que não podem nem vir ao CAPS, nem ir à estratégia, então vai um profissional do CAPS, mais um profissional da estratégia, né, porque é a estratégia que conhece o seu território, né, ela que conhece através dos agentes de saúde. Um agente de saúde pode acompanhar um profissional do CAPS nessa visita, né? Digamos que a gente recebeu uma denúncia de um cárcere privado, então a gente, juntamente com algum profissional da estratégia, vai fazer essa visita domiciliar, tá? A gente teve um paciente X que voltou do hospital e até agora faz 15 dias e não deu nenhum retorno no CAPS, tá? Aí a gente faz o que a gente chama na saúde mental de busca ativa. Nós vamos ir até onde esse paciente está para sabermos como ele está, tá? Então, essa busca ativa a gente pode estar fazendo aí dentro da visita domiciliar, ok? Deu para entender as 3 técnicas? Podemos ir para o nosso outro serviço? Olha, senhor, sumiu um negócio aqui. Voltou. E daí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho. É coisa, né, Kilvia? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre consultório de rua, tá? Mesmo sendo muita coisa, mas está dando para vocês captarem, assim, a informação de cada serviço. E daí nós vamos para o consultório de rua, pessoal. O consultório de rua é assim, vamos imaginar que nós estamos num grande centro, tá? Porque o consultório de rua, ele é desenvolvido nas grandes cidades, tá? Quem é o público? O público são pessoas em vulnerabilidade social. A princípio, tá? O público, quando foi criado o programa Consultório de Rua, o público era adolescentes, né? Crianças, adolescentes, tá? Usuários de álcool e drogas. Só que com o passar do programa, o Ministério da Saúde foi vendo que nós tínhamos mais públicos, né, que precisavam de uma assistência mental, né? Então, hoje já são todos os pacientes, tanto, né, os de transtorno mental, como aqueles que não são de transtorno mental, mas que estão em vulnerabilidade social, tá? Então, o que é que acontece? No consultório de rua, nós profissionais que vamos até o paciente, tá? Não é o paciente que vem até a instituição. Então, nós profissionais que vamos até onde eles moram, né? Debaixo da ponte, num edifício abandonado, tá? Então, o que é que acontece? Imagine que, né, os profissionais não tem aqueles profissionais que vão para esses países aí que precisam, Médicos Sem Fronteira, tá? O consultório de rua é esse estilo, certo? Então, realmente, o profissional ele tem que ter esse perfil desafiador, né, para fazer parte deste programa, certo? E assim, não são só os profissionais da saúde mental, juntam-se outros profissionais para prestarem
assistência a esses moradores de rua que estão em vulnerabilidade social. Então, o que é que acontece? Hoje é dia de consultório de rua, tá? Então, no micro-ônibus, numa van e tal, os profissionais, é tão mesmo, viu? E olha aí, os profissionais vão a esse prédio abandonado, onde tem vários moradores de rua lá. Aí, pessoal, né, a gente sabe que essas pessoas, né, elas já são desconfiadas pela própria vulnerabilidade, né, pelo estado em que vivem. Então, de preferência, que esses profissionais se juntem a um grupo que já presta um serviço lá, tá? Então, digamos, a gente sabe que tem diversas ONGs, né, que já fazem um serviço lá, né? Digamos que no dia de hoje eles sirvam um sopão, uma almoção, certo? Então, eles já são conhecidos por esse público que está em vulnerabilidade. Então, nós que estamos querendo adentrar, tá? Vamos junto com essa equipe, porque assim nós seremos bem recebidos, tá certo? Diferentemente se nós formos sozinhos, né? A gente já vai ter mais dificuldade de conquista. Então, é um trabalho de conquista, tá? Então, nós vamos, juntamente com esse grupo que já conquistou esses moradores, e daí nós vamos conquistando, nós vamos realizando nosso trabalho, prestando assistência. Aí nós temos que ter noção de que nós não iremos ter resultado satisfatório, ter um paciente em tratamento, né? Porque eles são moradores, né? De rua, eles são usuários de drogas, eles são viciados em álcool, tá? Nós não vamos conseguir tirar eles, né, das drogas, do vício, como a gente tenta fazer dentro do CAPS AD, tá? Então, nós trabalhamos aí a questão da política de redução de danos e prestamos alguma ou outra assistência que eles estejam precisando, tá? O que seria essa política de redução de danos? Nós tentamos minimizar o que eles estão sentindo, a problemática deles, tá? Então, nós também fazemos terapia, realizamos oficinas, tá? E daí vamos trabalhando. E assim, não é um trabalho, né, uma vez eu vou lá e pronto, não, tá? É um trabalho que demanda dias aí, que demanda meses, e daí a gente vai tentando conquistar e fazer algo por esses pacientes, certo? Então, vamos acompanhar aí. O consultório de rua estão sendo implantados no país como empreendimento para abordagem e atenção psicossocial às pessoas com transtornos mentais em situação de grave vulnerabilidade social. Esse projeto tem se justificado pelo cenário epidemiológico, tá? E também pela expectativa de reduzir a lacuna assistencial voltada a este público, especialmente crianças, adolescentes e jovens. Seria uma ponte para a população que está à margem do sistema de saúde. Então, nós sabemos, pessoal, que esse público, ele não vem até nós, tá? Eles não vêm em busca de uma assistência. Na realidade, nós, né, o programa que vai até eles prestar esta assistência, tá? Os consultórios de rua surgem na lógica de serviços substitutivos do SUS, né? É um programa aí, está dentre os programas, né, extramuros, tá? Assim como o CAPS, residência e outros, tá? Ao adotar a redução de danos como estratégia de aproximação e cuidado no espaço da rua, com o intuito de gerar ações integrais de programa da saúde, de prevenção de doenças e agravos e de cuidados primários, articulados com as diferentes redes de apoio, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O nosso foco aí, né, a gente sabe que não vai ter, se tivermos um paciente que venha aderir a um tratamento, né, que venha a frequentar um CAPS, isso é raro,
tá? O nosso principal objetivo é trabalhar na política de redução de danos, certo? Que é, por exemplo, orientar com relação ao uso de preservativos, orientar com relação a não estar compartilhando a mesma seringa, né? É minimizar os danos que a gente sabe que por serem vulneráveis, eles já estão expostos a isso, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês que essa política de redução de danos, nós também fazemos ela dentro do CAPS. Aí eu vou abrir um parênteses aí, certo? Como é que a gente trabalha isso dentro do CAPS? Mostrando, né, para os pacientes que fazem uso de algo, tá? Que eles têm que diminuir isso que faz mal para eles, tá? Logicamente que nós não iremos tirar, mas nós iremos diminuir, nós iremos orientar. Por exemplo, um paciente, ele faz uso de cigarro, né, o tabaco. E daí, a gente sabe que ele faz uso de 3 maços por dia, tá? Então, não é porque o paciente, muitas vezes até nós somos questionados por isso, né? Não é porque o paciente está no CAPS que ele não vai fumar, certo? Nós iremos trabalhar a política de redução de danos, que é o quê? Combinar com ele que ele vai fumar após as refeições, né? Fumar 4 cigarros enquanto ele estiver no CAPS. Nós já estamos diminuindo, tá? Já estamos reduzindo os hábitos. Mas a gente não pode tirar porque ele já é um paciente com transtorno mental, tá? Então, se a gente proibir, tá? Isso vai fazer com que ele abandone o CAPS ou com que ele venha a ter um surto, certo? Nós temos uma paciente que tem uma vida sexual ativa, tá? Então, nós vamos orientá-la e dar o preservativo, dizer que ela tem que diminuir os parceiros, né? Nós não podemos proibi-la, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, que aí entra na política de redução de danos, ok? E daí, pessoal, como eu falei para vocês, né, nós iremos trabalhar a promoção da saúde, os cuidados primários, né, fazer um curativo, por isso que entram outros profissionais, não só os da saúde mental, né, algum médico que passe alguma medicação, faça exames rápidos, tá? E daí a gente se articula com redes sociais de apoio, né, com ONGs que já estão lá realizando algum trabalho, tá? Que aí nós seremos bem mais, bem melhor recepcionados, né, do que a gente indo sozinho, tá? Então, os consultórios de rua são, portanto, dispositivos públicos, componentes da rede de atenção substitutiva em saúde mental, cujo objetivo principal é estender o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas em situação de rua, historicamente desassistidos e distantes dos serviços de saúde. As ações de promoção, prevenção e cuidados primários são realizadas fora de ambientes institucionalizados, tá? Então, como eu falei para vocês, nosso público-alvo no início do programa eram pacientes, né, usuários de álcool e outras drogas. Hoje nós já incluímos todos os pacientes, tá? E é fora, né, dos ambientes institucionalizados, porque não é dentro de uma residência, não é dentro de um CAPS, não é dentro de uma instituição que esse serviço é ofertado. Esse serviço é ofertado no ambiente do paciente, né? Dos pacientes, né? Ou seja, debaixo de uma ponte, em um edifício abandonado, no N, né, cantos que eles podem aí viver, né, em grupos. Sendo o consultório de rua considerado como uma clínica inovadora a ser desenvolvida em contexto de rua, abandona a lógica da demanda espontânea tão característica dos serviços de saúde e da abstinência como meta do cuidado. Para tanto, adota as referências da singularidade do sujeito, a integralidade do cuidado, a intersetorialidade das ações,
a redução de danos, a atuação no território, a cidadania, os direitos humanos e o acolhimento, tá, pessoal? O acolhimento é o nosso primeiro contato com esse paciente, tá? Com esses moradores, certo? Nós temos que acolhê-lo para sermos aceitos por eles e daí a gente fazer todas as nossas atividades que a gente pode ofertar para eles, tá? Diante da rua. E por último, tá? Que Kilvia já está achando muito, mas nós conseguimos ver, né, todos os programas e serviços, tá? Nós temos a unidade de acolhimento, a UA, tá? Unidade de acolhimento, que em alguns cantos, pessoal, é chamada de CAT, C-A-T, Casa de Apoio Transitório, tá? Então, vocês vão encontrar com a sigla CAT e com a sigla UA, certo? É o mesmo serviço. Vamos entender esse serviço, que é o último que nós vamos ver. Quando a gente viu o CAPS 3, quando a gente viu o CAPS AD, de álcool e drogas, eu falei para vocês que, né, alguns pacientes passavam o dia lá no CAPS fazendo tratamento, oficinas, né, as terapias, tomando a medicação, e quando voltavam para suas casas, algumas vezes essas casas eram vizinhos a um bar, tá? No caminho, eles tinham acesso lá à droga, tá? Aí o que é que acontece? Certo? E daí tudo que a gente fazia com esses pacientes, em nível de CAPS AD, né, se perdia, certo? Por que se perdia? Porque eles não tinham, na realidade, eles iriam continuar com o uso, tá? Aí, o que é que acontece? Vendo isso, o Ministério da Saúde, ele criou o CAT ou o A, que é uma casa, tá? Ele tem os mesmos princípios da residência terapêutica. Só que a diferença é que o paciente não pode sair de lá. Ele é tipo aprisionado, tá? E ele pode passar um período lá de até 6 meses. Isso vai depender das orientações do CAPS-AD, tá? Então, a UA, ela é ligada ao CAPS-AD, certo? Quem manda os pacientes para a UA são os profissionais do CAPS-AD. Quem são esses profissionais que vão para lá? Justamente os profissionais, quem são os pacientes que vão para lá? Os pacientes que não conseguem se livrar do vício, tá? Quando saem do CAPS-AD, vão fazer uso do álcool e da droga. Então, para eles não terem esse acesso, aí os profissionais do CAPS-AD encaminham eles para a unidade de acolhimento, tá? Que aí eles vão receber a assistência do CAPS, dos profissionais do CAPS-AD, né? Lá vai ter um cuidador para orientá-los no coabitar, tá? E eles não vão ter o acesso ao álcool e à droga, certo? Mas lá é uma casa temporária, certo? Onde eles podem passar até 6 meses. Isso vai depender, né, do tratamento, do desenvolver do tratamento, tá certo? Quando eles recebem alta do CAPS, da UA, aí eles retornam a assistência do CAPS-AD, tá? E daí eles passam o dia no CAPS, é tudo normal, né? Passam o dia no CAPS e à noite vão para as suas residências, para as suas casas, tá certo? Aí o que é que acontece? Existe 2 tipos de UA. A infanto-juvenil, tá? Onde, né, adolescentes e jovens, e a adulto, que é para pacientes adultos,
ok? Então, é uma unidade instituída pela Portaria 121 de 2012, que oferece cuidados contínuos de saúde com funcionamento de 24 horas em ambiente residencial, tá? Casa mesmo. E o objetivo é oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, acompanhadas nos CAPs em situação de vulnerabilidade social e ou familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório, tá? O período de permanência pode ser de até 6 meses, de acordo com o projeto terapêutico singular, tá? Que está sendo desenvolvido. E discutido com o CAPS de referência. Qual o CAPS de referência? A, D. Tá? Há duas modalidades de unidade de acolhimento: a adulto e a infanto-juvenil, que vai entre 12 e 13 anos, e 18 anos de idade. 12 e 18 anos de idade, tá? Então, pessoal, a UA, ela tem que estar ligada ao CAPS AD, tá certo? Tudo bem com relação aos nossos serviços, tá? Então, nós encerramos por aqui, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiverem estudando, estou à disposição de vocês, tá? Podem entrar no PV aí, que fica mais fácil de eu enxergar aí, certo? E até amanhã de manhã chega uma atividade aí sobre os serviços, tá bom? Um cheiro. Sexta-feira, nossa aula é assíncrona, tá? Eu vou mandar para vocês aí que nós vamos falar sobre promoção da saúde e níveis de prevenção, tá certo? É assíncrona. Então, a gente se encontra aí, né, ao vivo, quarta-feira que vem, tá bom? Então, cheiro no olho e até mais.